Muito bom dia a todos. Muita paz, muita graça, muita misericórdia do Pai a cada um de nós. Tive aí uns dias de férias, gostoso sair um pouco. Fomos para o litoral, muita chuva. Deu para ir 2 dias na praia. Mas a gente tem que ser gratos a Deus, né? Nem tudo é como a gente quer. Depois também fui a uma igreja interessante lá em Alphaville. Igreja Pastor Sidney Costa, alguns de vocês conhecem, uma igreja maravilhosa, 4.000 pessoas, uma igreja que pensa na cidade, a gente tem muito o que aprender. Falando aqui de uma igreja longe, para vocês não irem lá. Se quiser, vai só visitar, mas volta para cá. E de ontem para cá, peguei uma sinusite brava, gente. Quase fui para a lona, mas você sabe, né? No mundo tereis sinusites, bronquites, rinite, tristites, angustites e outras aflições, não é? Não somos ingênuos, não é? Então tenha um pouco de paciência aí com a minha voz e com a minha lentidão também. E que Deus seja conosco e com você também que está sofrendo algum tipo de situação também que talvez possa até te atrapalhar de se concentrar agora. Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós. É tão importante esse momento de louvor, de adoração, de foco na palavra. Que a gente aproveite cada minuto aqui, porque o Senhor é um Pai amoroso, misericordioso, bondoso. E o Senhor quer nos instruir. Cada domingo é tão importante. E a equipe tua igreja espalhada pelo mundo, Senhor. Que seja um dia de desafios. Onde tiver um missionário, onde tiver um pastor, onde tiver 2 ou 3 que se reúnem no nome de Jesus. Que seja um dia muito produtivo e precioso no ensino e no crescimento do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que nós conseguimos aproveitar, né? Economizamos aqui o painel por mais um período com as 7 parábolas. Está combinando com o nosso painel aqui. E é importante resgatar dos evangelhos, né? Jesus era um contador de histórias, que é um método pedagógico. Ele capturava a atenção do seu ouvinte, que ele sabia, é o mestre por excelência, que usava vários recursos pedagógicos. Jesus lançava a mão de perguntas e respostas, fazia as pessoas pensarem. Quando alguém o questionava, ele contava uma história, e essas histórias eram importantes porque dava clareza, não eram apenas ensinamentos de conceitos abstratos, teóricos. Então, Jesus contava uma história possível do dia a dia das pessoas, como no capítulo 15, uma mulher geralmente ganhava no casamento uma tiara de 10 moedas. E quando se perdia uma moeda, não era tanto o aspecto da moeda, porque uma dracma valia pouco, mas era até a questão afetiva, emocional, do significado da tiara. Daí você vê uma mulher procurando a moeda em toda a casa até achar, e a alegria é tanta que ela chama as vizinhas para celebrar. Como também ele conta o pastor que tinha 100 ovelhas e deixa as 99, e era tão importante cada uma das ovelhas que ele foi atrás da ovelha que estava no abismo, no precipício, e traz de volta. E vai contar a parábola do filho pródigo, que é a parábola que nós vamos ver hoje, agora de manhã. Eu quero te convidar para abrir em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do 11 até o 24. Lucas 15, 11 a 24. Lucas está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Acharam? Abriu o aplicativo aí? Lucas 15, 11. Um homem tinha 2 filhos.
Então, no versículo 12, o mais novo disse a seu pai, pai, eu quero, observe bem a fala do garoto, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Observe que o pai repartiu entre os dois, tá certo? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, talvez ele tenha até vendido, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. A parábola não termina aqui. Aqui termina num final feliz. Daqui a pouco tem a parte B, nós vamos voltar a falar. Mas só para a gente pensar, essa é uma das parábolas, de uma das histórias mais conhecidas de Jesus. Bem clássica, já se pregou tanto sobre isso. Tomara que meu objetivo aqui não seja atrapalhar a beleza de uma história dessa. Tão rica, tão linda que a gente poderia falar uma mensagem sobre o pai, uma mensagem sobre o filho mais novo, uma mensagem sobre o irmão mais velho, e tantas outras vertentes que a gente poderia destacar aqui. Então, para resumir, a história ficou bem clara em nossa cabeça. O garoto ficou cansado da rotina da fazenda, talvez do trabalho, de cuidar de empregados, de cuidar do gado. O pai era um fazendeiro e era uma aldeia. No contexto aqui, era um fazendeiro, mas estava ligado a um povoado, porque um pai não manda matar um novilho apenas para a casa dele e os empregados. Quando você dá um churrasco, você convida 50, 100 pessoas, você compra aí, sei lá, uns 20, 30 quilos de carne, mas um boi, gente, é muita carne. Sei lá quantas arrobas que tem, 4, 5, uma arroba são 60 quilos? 15 quilos? Alguém tem uma ideia de qual o peso de um boi? 10 arrobas. Então, 10 vezes 15 dá pelo menos 150 quilos. Então, você imagina que é muita gente, não é verdade? Não é um cabrito. Então, era um povoado. E esse garoto pede para o pai para sair. Cansei. Cansei de conselho. Cansei de horário para chegar. Talvez não batia bem com o irmão. Era contrário à gerência do pai. Tinha suas próprias ideias. E pede para o pai para repartir a herança com ele. Essa história que Jesus contou não era comum, era muito improvável. Porque o filho do judeu aprendia desde pequeno a honrar pai e mãe.
seria muito atrevimento pedir para um pai para sair de casa e para pedir a herança, o pai ainda vivo. Até hoje seria um grande atrevimento, um grande gesto de rebeldia, porque espera-se que o pai esteja morto, ou talvez o pai, num período terminal, que é possível o pai... Né, meu pai fez isso, meu pai não está em período terminal, mas ele um dia chamou todos os 5 filhos, fomos a um cartório, e meu pai dividiu, né, o imóvel que ele tinha aqui em São Paulo e um que tem na Bahia, e dividiu para nós 5 irmãos. E falou, é meu usufruto, mas depois que eu partir, todo mundo sabe qual é o seu quinhão. Isso é muito importante, porque evita brigas dos filhos. E é muito mais barato, então, porque se o pai não faz isso, depois que ele morre, aí gasta-se uma fortuna para fazer o inventário. Tá certo ou não? Então, se você está idoso aí, vai pensar nisso aí. Mas o menino aqui, na verdade, ele está dizendo, o senhor para mim morreu. Não quero mais saber. Ele rompe com uma estrutura familiar, uma estrutura conhecida, e coloca o olho fora, no mundo, e dá as costas para o pai, o contexto familiar, um projeto de vida. É verdade que a pessoa, o solteiro, precisa sair de casa, mas ele tem que ter paciência, porque tem a hora certa para ele sair. Ele não pode apressar. Senão ele vai dar cabeçada. Tem pessoas que têm alianças umas com as outras, marido e esposa. Você que é membro da igreja. Toma cuidado com as suas rupturas, com as suas precipitações, com essa pressa de querer satisfazer o seu gosto, sua independência, viver do seu jeito e abandonar aquelas referências que você tem. E esse rapaz chuta o balde, ele vira a mesa, porque ele não quer mais contato, não só com a sua família, ele não quer ninguém que o lembre do seu passado, que ele vai para uma terra distante. Ele não vai para a próxima, ele não quer referência mais do pai, ele rompe com tudo. Ele enfia o pé na jaca e sai. Às vezes alguém abandona a igreja de uma certa maneira, não estou dizendo de mudar de uma igreja para outra, que eu não estou questionando isso, às vezes acontece, a pessoa muda de endereço, ou por alguma razão, mas às vezes ela foge de tratar situações, comete uma besteira e vai para um lugar onde ela nem é conhecida. Então esse garoto, ele sai, e a história, ele vai de mal a pior. Alguém já falou que toda irracionalidade é irmã gêmea da escravidão. Todas essas decisões irracionais, a pessoa acaba dando cabeçada. E, infelizmente, vai acontecer com o garoto. Enquanto ele tinha a sua grana, ele tinha amigos, tinha pessoas em volta dele, só que ele gastou de maneira irresponsável. E a ideia aqui no original é que ele foi sorvendo, foi puxando, foi gastando tudo, sem se dar conta, como se fosse inesgotável. E não existe, meu irmão. Nós somos seres tão insaciáveis que para tudo tem um limite. Ninguém consegue viver de maneira irresponsável o tempo todo, e não sofrer as consequências das suas decisões. É como se ele quisesse cada vez mais experimentar algo novo, algo diferente, conhecer gente nova, e experimentar algo que não tinha experimentado, e vai atrás. Essa parábola parece com a história do ser humano, que deixa de olhar para Deus e quer olhar para o mundo. Não ameis o mundo e as coisas que há no mundo, porque as coisas que há no mundo passam. Só a palavra de Deus permanece para sempre. E ele vai de mal a pior, fala que houve uma grande fome na cidade, e ele rompe, ele perde não só seus recursos financeiros, ele perde valores espirituais, porque ele vai parar no lugar, ele vai cuidar de porcos. Lembra que o contexto judaico, eles não comem carne de porco, é considerado uma carne imunda. E ele aprendeu desde pequeno.
é imprevisível aonde uma pessoa pode ir passo a passo, abrindo mão de verdades que passou ano após ano aprendendo, seja com os pais, seja com a palavra de Deus, o investimento que Deus faz na vida da pessoa, usando esse contexto todo. E depois a pessoa simplesmente estou fora, não quero mais saber. E vai perdendo tudo. Perdendo tudo. É por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios 6:32. Uma pessoa que adultera, seja com o homem, seja com a mulher, é burro. É uma versão nova da Bíblia. Sem juízo. Você não vai se sair bem no pecado. Deus não vai facilitar a vida de quem está andando no pecado, vai dificultar. Porque o próprio mecanismo da alienação, do distanciamento de Deus, já traz morte. Tem um versículo em Provérbio, não lembro exatamente, mas aquele que se desvia do caminho dos justos, na congregação dos mortos, repousará. Existe uma congregação dos mortos-vivos, não é? Não necessariamente a morte, pode ser até a morte, mas também isso. Então esse garoto, ele sai e ainda bem que ele cai em si, no versículo 17, não é? Parece que ele sai dele e volta. Tem gente que faz tanta loucura que você fala assim, mas eu já falei, eu já expliquei, eu falei, tentei abrir a cabeça. A pessoa não entende, não é uma obra espiritual. Quando você está falando de Jesus para alguém, por mais lógica, a argumentação que a gente fale da maravilha que é pertencer a Deus, o perdão, a vinda de Jesus, se o Espírito Santo não abrir o entendimento da pessoa, e aqui ele cai em si. O menino era um traste, gente. Porque para você pensar, ele deseja a morte do pai, pega o que o pai trabalhou a vida inteira, vai, some, gasta, torra o dinheiro irresponsavelmente e vai agora fazer um tipo de trabalho, cuidar de porcos, humilhante para um judeu e humilhante para qualquer pessoa. Eu já cheguei bem perto de chiqueiro. Meu avô tinha chiqueiro. Gente, era uma coisa horrível. E porco come de tudo. E essas alfarrobeiras que os porcos comiam, era um alimento amargo, ruim, não prestava para seres humanos comerem. Tão ruim que era essas vagens de alfarrobeira, que é o nome desse alimento que os porcos comem. Lembra, na parábola, havia uma grande fome. Imagina, se faltava comida para as pessoas comerem, vai dar o que para porco? Até gato e cachorro. Talvez a comida de cachorro fosse mais agradável do que a de porco. Mas é o estado deplorável que o garoto chegou. Agora, antes de prosseguir, lembra de uma coisa. Nunca vá além da linha do retorno. Não põe uma ideia fixa na cabeça. Não põe uma ideia fixa na cabeça de teimosia, de modo que você fala assim, eu sei o que eu quero, vai dar certo, eu tenho que pensar em mim. Estou cansado, eu tenho que pensar em mim. Quando a gente vê uma história dessa, volta a nossa convicção de crer que é possível mudar. Eu creio na mudança do ser humano. Jesus está contando essa história para a gente acreditar que aquele pecador, por mais inveterado, por mais sujo, por mais distante que ele esteja do Senhor, a gente não pode achar que é o fim. É verdade que alguns rompem, e aí quando a pessoa não quer, mas nem Deus, não é? Porque Deus não invade corações.
As pessoas são responsáveis pelas suas escolhas. Só que elas têm que deparar com o resultado das suas escolhas. São livres para escolherem, mas têm que arcar com as consequências das suas escolhas. Gente, essa história Jesus está contando, quem está ouvindo a Jesus naquele momento, ele estava intencionalmente querendo falar para as duas pessoas, dois grupos que estavam ouvindo Jesus. Esses dois grupos são, aqui no 15, versículo 1, que é o início do capítulo, todos, gente, era muito povo. Quantos publicanos tinham aqui, pessoal? Todos. Quem eram os publicanos? Fiscais do imposto de renda. Tinha muitos cobradores aqui, auditores da Receita. E os judeus não gostavam deles, porque eles eram judeus que cobravam os impostos e cobravam até mais para mandar para Roma. Eles não eram considerados patriotas, não eram considerados gente de bem, os publicanos. Você lembra de Zaqueu, que nessa sequência, capítulo 19, Zaqueu era o maioral, era o chefão dos publicanos. Esse tipo de gente, o sentido da palavra que se reuniam para ouvir Jesus, essa palavra reunir tem um sentido de constância. Eles estavam querendo ouvir Jesus, mas só os publicanos? Quem mais estava aqui? Pecadores. Quem são os pecadores? Gente que já recebia o rótulo de pecador. Mulheres que já tinham tido vários casamentos, faladas na cidade, mulheres prostitutas. Tinha gente aqui largada, gente que não frequentava a sinagoga, pessoas que tinham rompido contato com as sinagogas, com a religião oficial, gente que não se interessava mais pela Torá, pela Bíblia do Antigo Testamento, pessoas largadas na vida, devedores, doentes e tudo mais. Então, os fariseus estão aqui também, você pode observar no versículo 2, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. O que eles falavam? Versículo 2. Este homem recebe pecadores e come com eles. De um lado, você tem um auditório, uma parte do auditório, que está ouvindo Jesus. Não que Jesus concordava com tudo que eles faziam, mas Jesus falava de um jeito, que em outras passagens falam, como alguém que tinha autoridade e interesse na vida deles. E ia atrás deles. No mesmo tempo, tinha um lado do auditório que ouvia Jesus com raiva, desconfiado, chateado, aborrecidos, e olhavam uns para os outros. Olha o tipinho de gente que está aqui. Se fosse um mestre mesmo, um profeta, ia denunciar aqui. Olha o tipo de gente, ele até come com essa gentalha. Ele se mistura com esse povo pecador, povo mundano, povo largado, povinho. Era esse. Então, quando Jesus está contando essa parábola, Jesus está contando de um cara que era largado na vida, que era pecador, como o filho mais novo. Só que esse filho mais novo, ele cai em si. Se você observa bem esse versículo que eu mencionei, ele caiu em si, é o versículo 17. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui? Veio um insight aqui, não é? Um momento de lucidez. Eu vou me pôr ao caminho. E fala que ele levantou, são verbos fortes aqui. Eu me porei a caminho, vou dizer isso para meu pai, e no versículo 20, a seguir, levantou-se e foi. Ele refletiu, viu sua situação e falou, eu preciso sair disso. Ele não ficou no lenga-lenga.
Ele não ficou só pensando, eu preciso fazer isso, tenho que tomar uma providência, tenho que resolver. Ele caiu em si, é isso que eu tenho que fazer, eu vou. Existe o traste que não quer saber, e o traste esclarecido. Que pelo menos ele para pensar, eu preciso sair disso. Eu não posso insistir nisso. De uma certa forma, todos nós somos trastes esclarecidos, irmãos. Porque quase todo dia dá vontade de sair. É ou não é? Jesus está ensinando para nós aqui que pequenos passos de retorno. Ele pinta um quadro de um pai que olha pela janela. Ele pinta um quadro de um pai e olha, esse homem devia ter demorado para morrer, porque o homem até correu. Um homem idoso, na posição que esse homem tinha, posição de líder daquela comunidade, sair correndo na rua para receber o filho, o pai rompe com o protocolo. Ele não quer nem saber se o colega fazendeiro ali está vendo que ele está saindo desesperado na rua. Era o filho que ele viu, cheiro de chiqueiro, que não fazia quanto tempo que usou um shampoo. Todo emporcalhado, chegando, e o pai corre, abraça, beija. E o filho começa a falar aquele discurso, o pai interrompe o fluxo da fala do filho e abraça e beija. E celebra aquilo e fala, ali mostra um quadro de Deus que é pai, que aguarda a volta do pecador, que não vê a hora de que aquele filho volta. E a Bíblia fala que isso, quando isso acontece, há festa no céu, há uma alegria que extravasa, e o pai dá ordens. Tragam o anel, coloca no meu filho. O anel era símbolo de autoridade que pertencia àquele clã, àquela família. Com aquele anel o garoto poderia comprar como se fosse um cartão. Comprar em nome do pai dele. Olha, devolveu a dignidade social para o garoto. Coloquem roupas novas. Coloquem um calçado no pé. Os escravos andavam descalços. O andar calçado significava que era um homem livre. Não era escravo de ninguém. Então há toda uma festa. E tem tudo aqui para ser um final feliz. Só que não. Só que não, porque vamos falar um pouquinho do irmão mais velho, o estraga-prazeres. Então a gente vai ver aqui, para completar, a partir do versículo 25. Enquanto isso, a festa está rolando. O filho mais velho estava no campo. Menino bom, hein? Você vê uma biografia dessa, o garoto é gente boa. Tá fazendo o quê, gente? Provavelmente trabalhando. Não é verdade? Filho mais velho. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo aí? Este lhe respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho, olha gente, olha a atitude dele, encheu-se de ira, não quis entrar. Aqui a birra tomou conta, né? Então seu pai saiu e insistiu com ele. Versículo 29, né? Mas ele respondeu a seu pai, olha, ele nem chama de pai. Enquanto o outro, que vivia chafurdado na lama, volta e tem uma pequena concepção de um pai amoroso e misericordioso, esse que estava dentro da casa do pai, ele se dirige ao seu pai, olha, presta atenção, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, nunca te desobedeci tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, nem fala meu irmão, hein? Essa peste aí, esse teu filho, esse miserável aí, que esbanjou teus bens com as prostitutas. O texto não fala que era prostituta. Ele que está falando. A gente não sabe ao certo. Pode ser que sim, pode ser que não. Matas o novilho gordo para ele. E disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu.
mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Você observa que, aparentemente, esse irmão, ele está bem na fita. Ele não saiu. Ele é trabalhador. Acontece que, quando você observa bem o texto, quando o outro filho pediu para sair, esse ficou calado. Ele não faz absolutamente nada. Porque na cabeça dele, ele está tendo vantagem. Na cultura judaica, quando o pai faz a divisão da herança, o primeiro filho ganha a herança, no caso de 2 filhos, ele ganha a herança dobrada. Em outras palavras, nesse caso aqui, esse filho mais novo tinha recebido 33% da herança e o outro filho, numa dízima aí, 67%, quase 67%. Quem estava lucrando mais? O irmão mais velho. Tá certo? Na cultura judaica, quando um filho, num caso como esse aqui, que pedisse a herança, o pai ainda vivo, o irmão, qual o papel do filho mais velho? Ele era o responsável, em nome do pai, de cuidar da família. Ele, no mínimo, tinha que chegar no irmão dele e falar assim: meu irmão, abre a cabeça, por favor. Não faz uma loucura dessa. Você vai trazer muita tristeza para a nossa família, para o nosso pai. Não faz isso. Os comentaristas falam que ele, como irmão mais velho, devia ter ido lá onde o filho estava e tentado, ainda assim, trazer o irmão de volta. Ele se cala. Ele se silencia. Ele também não ama o pai. Ele quer dinheiro também. Não só o outro. O outro era um pecador descarado. Esse é um pecador incubado. É um cara da surdina. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que nós aqui, quando Jesus está contando essa parábola, ele está colocando os religiosos como os irmãos mais velhos. É nessa pegada aqui que Jesus está dando uma chapuletada aqui nas costas dos fariseus e dos religiosos, porque eles conheciam a lei, conheciam a palavra, e o primeiro sinal aqui da síndrome do irmão mais velho é que ele fica triste, não há música na sua vida, não há alegria na sua vida. E se não há alegria na sua vida, ele não se alegra com a alegria do outro. Ele está chateado. Ele chega, o que está acontecendo aqui? Aí vem, é seu irmão que voltou. Meu irmão? Quem disse que eu tenho irmão? Olha, o processo de reconciliação com Deus passa por a questão de considerar o outro seu irmão. 1 João desenvolve essa teologia de considerar o outro como, de amar o seu irmão. Aqui é um processo, tem que ser um processo de cura, que é o pai está tentando falar para ele, ele é teu irmão. E ele está irado. Sabe, eu tenho medo de certo ranço no meio do povo evangélico, de nós nos tornarmos tão centrados em nós mesmos, de querermos Deus só para nós, nosso conforto, de nos separarmos das pessoas, achar que nós somos os privilegiados e que se dane o mundo, que se dane missões. Eu, preocupado com a África, orar pelos venezuelanos, eles que colhem o fruto, morador de rua, que colhem o fruto da sua situação. O importante é eu aqui, o meu, garantir o meu. Tinha uma época na minha vida que a gente achava que todo tipo de dança era pecado. Aí nós, os santarrões, íamos numa festa de casamento, e via aquele povo dançando, olha que povo mundano, né? Gente, eu fui, na semana passada, num casamento, eu não estou aqui defendendo dança, tá, pessoal? Eu não sou dançador, não. Mas tinha umas pessoas dançando ali, não vi pecado, não vi sensualidade, não vi gente bebendo bebida alcoólica e se entregando aos seus prazeres. Eu vi uma dança de celebração, de alegria, por causa da festa do casamento. Não me interprete mal, tá? Não estou dizendo aí, o pastor liberou, todo mundo tem que dançar, não estou falando. Eu estou dizendo assim, gente, que já incrustaram assim na minha cabeça certos comportamentos, não é? Olha, pessoal,
Se chegar gente aqui marcada pelo pecado, tatuado, com sinais de uma vida totalmente diferente da sua, roupas diferentes, como é que você vai tratar essa pessoa? Vai ficar olhando? Se achando melhor? Achando santarrão? Tem uma senhora aqui, que eu tomo a liberdade de falar, uma senhora, uma avó, que falou para mim, eu frequentei um lugar onde me proibiram de ir em qualquer festa de aniversário dos meus parentes, porque falava que era festa mundana. Eu não ia na festa porque era do mundo, e eu perdi contato com netos, com afilhados, com pessoas, porque falavam que era festa mundana. Acontece que Jesus ia em lugares onde essas pessoas mundanas estavam, e ele tinha um rótulo que ele era conhecido como amigo de pecador. E alguém disse que nós corremos o risco de perder esse rótulo, sendo que o nosso mestre é amigo de pecador e nós queremos fazer festa só para nós, festa só para crente, para celebrar só a nossa obediência e que se dane o outro. E às vezes Deus traz um cara que estava nas drogas, que estava na prostituição, um adúltero. Um cara sem nome, traz e Jesus dá para ele a dignidade, responsabilidade, a pessoa muda de vida e nós, os mais velhos, podemos, se não tomar cuidado, olhar para aquele ali, olha lá. Olha o tipo de gente que está vindo em nossa igreja. Ah, Deus, é cada um que o Senhor tem que chamar, né? Tem que conviver com esse tipo de gente aí. Esse cara, ele era orgulhoso, ele era egoísta, ele era exagerado, ele era legalista. O pai está falando, o que é isso, meu filho? O que eu como da minha despensa, você come. A gente come carne de boi aqui, carne de cabrito. O que você come na minha mesa, você é meu filho. Aqui na fazenda, você é dono, filho. Você está falando isso? Que eu nunca matei um cabritinho, filho? Você não me conhece. Você não me conhece. Tem crente assim também, não conhece o Pai. Ele serve a Deus, mas ele está cansado da igreja. Ele vem para a igreja, esse culto não acaba mais. Mais um programa aí. Já tenho tanta coisa para fazer. Mais um curso. Essas músicas aí. Ei, lá vem a rotina. Lá vem a previsibilidade disso aqui. As mesmas caras. As mesmas pessoas. E fala que vai construir. Cadê? Então, esse cara, ele é ingrato. Ele desfruta do favor da casa do pai, ele não foi, mas a situação do irmão, que revelou o coração do irmão de maneira que expôs, revela o coração mau e perverso dele. Que ele está, mas o pai não pode contar com ele, porque ele não se relaciona com o pai como um paizão, mas como um patrão. Tem gente que pensa que Deus é um patrão, e Deus está falando para o rapaz que saiu e que volta, Deus daquela figura do pai, fala, eu não estou somando seus débitos, eu não estou somando tudo que você fez e colocando na balança, eu te perdoo. E Deus está falando para esse irmão mais velho, eu te amo também, você é meu filho, eu não estou somando seus créditos, não importa, você não tem que fazer nada para me impressionar, você é meu filho. Irmão, essa parábola, em última análise, mostra para nós que o que Deus quer mais de nós é que nós tenhamos relacionamento de filho, íntimo dele, que desfrutemos da sua graça, porque na fazenda tem espaço para você fazer de tudo, dentro da fazenda, não fora da fazenda. Não cobiçar o que é dos outros, não querer o que não é seu, mas dentro da graça de Deus. A graça a gente não compreende, é um Pai bondoso que nos ama. Por último, gente, e não menos importante, o que aquele garoto novo precisava era de um verdadeiro irmão mais velho, que ele não teve, só que nós temos. O nosso irmão mais velho, que se chama Jesus, ele decidiu dar herança para nós. Ele decidiu que nós devamos herdar, somos chamados co-herdeiros com Jesus.
E quando nós também chegamos para Deus, aquele anel de dignidade que o Pai colocou no Filho, Deus nos coloca também um anel de autoridade, até no mundo espiritual. Somos filhos de Deus. Os reinos dos espíritos têm medo da gente. Não somos, o diabo quer que você viva a vida de chiqueiro. O diabo quer detonar com a sua vida. Ele quer detonar com o seu casamento, com a sua empresa, com as suas boas ideias. Ele quer acabar com você. Ele não tem misericórdia. Ele quer que você vá pastar lá no chiqueiro. Mas Deus te dá dignidade e restauração. Aquelas roupas que o garoto ganhou, nós ganhamos roupas novas, porque Jesus ficou nu na cruz, por nosso lugar. E lá em Apocalipse fala que ele nos dá vestes brancas, porque ele pagou com o sangue dele para nos dar uma roupa nova, purificar nosso coração. O cálice da ira de Deus que nós iríamos beber, Jesus bebeu aquele cálice em nosso lugar. Nós temos um irmão diferente daquele irmão e nós temos aqui uma terceira via para a gente seguir. Não o caminho do irmão mais novo, nem o caminho do irmão mais novo, mais velho, mas o caminho de Jesus, que amava o Pai, que conhecia o Pai e quer que sejamos parecidos com Ele. Amém?